Abramos nossas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. E assim nos diz o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, nós temos estudado nas manhãs, pela escola dominical, sobre missões, sobre a grande tarefa aqui na terra, digamos assim, da igreja. Na verdade, uma grande tarefa que é um subproduto, ou que advém da vocação principal da igreja, que é a adoração. Naturalmente, uma igreja que adora é uma igreja que faz missões, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que procura estar atenta à seara, que tem sempre poucos ceifeiros, poucos trabalhadores. E não só como foi ali com o Senhor Jesus Cristo, mas continuamos hoje precisando fazer esta oração: rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores da sua seara. Quando olhamos para esse texto aqui, nós vemos que há um contexto maravilhoso, que é o contexto da ressurreição. Mateus, que escreveu este evangelho, estava presente dentre os apóstolos. Ele fora escolhido, ele fora tirado da coletoria de impostos. Era um coletor de impostos, era um publicano, que também era chamado de Levi, que era considerado um traidor para o seu povo, porque cobrava impostos pesados dos seus próprios irmãos judeus para o Império Romano, que havia subjugado e tirava vantagens e oprimia ao povo ali de Judá e de Jerusalém. Talvez eu e você não escolhêssemos de forma alguma Mateus para caminhar conosco, para ser um discípulo, para ser um apóstolo. Talvez não chamássemos nenhum daqueles apóstolos. Talvez, o mais provável, se chamássemos, talvez pelo currículo, seria Judas. Que talvez dentre eles ali fosse o que tivesse um pouco mais de formação e talvez influência entre o povo. Mas o Senhor escolhe Mateus, considerado um traidor, e o transforma em apóstolo e em discípulo, para ser um daqueles que proclamariam o Evangelho, e um dos que seriam usados por ele para escrever este Evangelho. Mateus começa colocando já no primeiro capítulo e dizendo qual é o conteúdo, o que ele está querendo dizer em muito ao povo judeu, escrevendo este Evangelho, o que eles precisam saber e conhecer a respeito do Senhor Jesus. E ele começa colocando a genealogia para provar ao povo judeu que Cristo era o herdeiro legítimo do trono de Israel, que ele é o rei de Israel, o Messias prometido, aquele que vinha para reger com vara de ferro, com cetro de ferro, com toda a majestade o seu povo. Mas vemos no decorrer do relato de Mateus que mesmo com todas aquelas provas, com todos aqueles sinais, o povo ainda manteve o seu coração duro. Ele foi batizado por João. Ele disse: João, olha, importa cumprir a Escritura, eu vim aqui para ser batizado, importa que se faça isso agora. Ele foi levado, foi tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites no deserto. Em seguida ele iniciou seu ministério, chamou os 12. Nós o vemos ali já no 5º capítulo, onde ele começa a falar, a ensinar não só aos discípulos, mas também às multidões e às bem-aventuranças que têm sido expostas aqui pelas manhãs pelo pastor Cláudio. Depois ele começa, dando sequência a esse sermão que é chamado de Sermão do Monte, a dizer que nós somos sal da terra,
e luz do mundo. Ele começa a dizer quais são as características daqueles que são seus discípulos, daqueles que são os seus seguidores. Depois ele vai também ensinar sobre as parábolas, algumas chamadas parábolas do reino. Ele vai ensinar sobre oração, sobre consagração, sobre jejum. Ele vai dizer qual é o preço do discipulado. Olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não tomou ninguém por desavisado, ele não enganou ninguém. Ele desde o começo deixou claro qual o preço do discipulado, o preço de segui-lo. Tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. Ele também foi anunciando e dizendo que importava que ele morresse, mas que também ao terceiro dia ressuscitasse. Por 3 vezes ele coloca isso aqui no Evangelho de Mateus. A primeira vez no capítulo 16, depois no capítulo 17 e depois no capítulo 20. Ele por 3 vezes avisou aos seus discípulos. Ele os ensinou, sentou com eles, tomava café, almoçava, jantava. Eles o viram fazer aqueles sinais maravilhosos. Eles receberam ensinos particulares da parte do Mestre. Mateus estava presente e registrou isso com toda a propriedade, mas ainda assim, pelo poder e soberania de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo para isso. E nesse contexto aqui, do capítulo 28 que nós lemos, se você observar aí em sua Bíblia, você vai ver que ele trata justamente da ressurreição do Senhor Jesus. Quando Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro para ver o Senhor, talvez trocar os panos, os lençóis, colocar perfume, mas quando elas chegam lá, o que é que elas veem? Elas veem a pedra removida. E há um anjo que fala com elas e diz: olha, a quem vocês procuram? Nós procuramos a Jesus, o nosso Senhor, nosso Mestre. Diz: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Olha, vai e diz aos discípulos que ele vai encontrar-se com ele lá adiante, na Galileia. E elas, tomadas de medo, de profundo medo e temor, elas seguem. Mas eu quero que vocês olhem comigo o versículo 9 desse capítulo 28. Elas saíram apressadas, mas elas têm um encontro inesperado no caminho. O versículo 9 diz: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Nós precisamos lembrar aqui nesse contexto também, muitos dizem que discípulos incrédulos, aquelas mulheres também não lembraram. Ele por 3 vezes avisou, falou que morreria e que ressurgiria. Eles não estavam lembrados disso. O Senhor Jesus era o Senhor para eles. Ele era o Mestre amado. Ele havia se relacionado com eles de maneira singular. Ele havia sentado com eles. Ele os acompanhou em suas tribulações. A exemplo da casa de Lázaro, ele esteve ali com Marta e Maria, consolando-as, e fez com que Lázaro ressuscitasse e voltasse à vida. Ele curou a sogra de Pedro. Ele alimentou multidões. Ele falava com propriedade, de maneira que todos que o ouviam ficavam maravilhados e perguntavam: quem é este? Como é que ele fala assim? Ele é diferente dos fariseus e dos saduceus. Um povo que estava sem esperança, de repente veio a esperança diante dos seus olhos. E eles viram, muitos daqueles viram que receberam também os seus milagres, que ouviram os seus ensinos, que foram agraciados por ele, o viram ser crucificado, presenciaram todo o seu sofrimento. E aqueles que eram os mais próximos, tanto os discípulos quanto as mulheres, estavam ali agora em profundo luto, porque aquele homem tão amado, o Mestre, aquele que os consolava, que lhes deu palavras de vida eterna e de esperança, estava no sepulcro. Quando recebemos um golpe muito forte, a nossa mente falha. Nós esquecemos de muitas coisas porque nós geralmente nos concentramos ali na dor daquele momento ou naquela circunstância. Foi o que aconteceu aqui com os discípulos e com as mulheres. E quando elas foram ao sepulcro, elas tiveram essa grande surpresa.
E elas foram e anunciaram aos irmãos que ele encontraria com eles logo mais à frente na Galileia. E eu quero que vocês observem comigo aqui os versículos 16 e 17. Com muita ênfase, lembramos de que Tomé foi o apóstolo que duvidou. Mas nós vamos ver que Tomé não foi o único a duvidar. Vejam aqui versículos 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tomé não fora o único. Ele não fora o único. Mas aqui o Senhor ressuscitou, aqui já ressurreto. Ele se encontra com seus irmãos, com seus discípulos. Olha para eles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele provou que ele tinha todo o poder sobre a vida e também sobre a morte. Não somente daqueles a quem ele ressuscitou, a exemplo de Lázaro. Inclusive, quando ele foi ao sepulcro, lembram? Quando ele expirou, o que aconteceu? Muitos mortos voltaram à vida. Coisas maravilhosas aconteceram. E ele surge aqui diante dos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder sobre a vida e sobre a morte. E nós vemos que depois Paulo escreve nas suas epístolas, porque não era possível que ele fosse retido pela morte. A morte não poderia retê-lo, porque ele veio com essa missão para morrer e ressuscitar. E ele aqui havia cumprido essa missão. E diz para os seus discípulos: olha, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, sobre a vida, sobre a morte e sobre tudo, absolutamente sobre tudo. Ele venceu a morte. E aqui nós já vemos o que está aguardado para nós. Muitos, inclusive dos nossos amados, estão no sepulcro, estão aguardando o dia que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E no dia que ele voltar, eles vão ressuscitar primeiro e vão receber o corpo glorificado, semelhante ao dele. No versículo 19, então, aqui nós vemos que ele dá agora, então, uma ordem. A partir desta afirmação que ele faz no versículo 18. Ele diz aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem que é dada aqui aos discípulos, aos apóstolos, para que eles avancem, tem base nessa afirmação dele. Olha, eu tenho toda a autoridade, todo o poder sobre tudo e sobre todos. Por isso, vocês vão avançar. E enquanto vocês avançam, enquanto vocês vão, façam discípulos. A ênfase desse versículo aqui está justamente no fazei discípulos. A ordem está aqui. Muitas das vezes tomados por essa expressão que está aqui de ide, que na verdade, digamos assim, uma outra possibilidade de tradução, essa está correta, mas uma outra possibilidade de tradução também seria indo. Indo, ou seja, gerúndio, indo. E enquanto vocês vão, e aí vem a ordem: fazei discípulos. Esta é a ênfase e esta é a ordem do Senhor aqui. Fazei discípulos. A capacitação é dada pelo próprio Senhor Jesus. O fato dele dizer ide, portanto, ele está dizendo: olha, eu tenho todo o poder. Eu vou fazer com que vocês avancem. Vocês me conheceram, vocês me conhecem. Vocês receberam o meu ensino. Vocês viram o meu poder. Vocês têm visto. E é nesse poder que eu digo a vocês: vão. Porque eu tenho o poder para fazer com que vocês avancem e cumpram o que eu estou mandando vocês fazerem. Então nós vamos aqui ver primeiro esse fazei discípulos. É um imperativo. É uma ordem. Sendo bem objetivo, não é uma opção nem é uma escolha. É uma ordem. Eu e você não temos escolha. Nós devemos fazer discípulos. Mas há um critério aqui. Quem não for discípulo não poderá fazer discípulos. Ou seja, quem não nasceu de novo não vai poder discipular aqueles que nascerem de novo.
Não é uma opção, não é uma escolha. Eu e você temos a missão, a ordem dada pelo Senhor de fazer discípulos. Alguém pode dizer, mas eu não tenho talento, eu não sei ensinar. Cristo capacita. E Ele capacita pela sua palavra. Você pode dizer, eu sou tão tímido, eu sou tão tímida. Essa ordem aqui não exclui ninguém. Não exclui ninguém. Eu não sei falar. Se aprende. Inclusive, alguns devem ter conhecimento que há alguns ministérios, inclusive, de pessoas que trabalham com Libras, que têm evangelizado e que têm discipulado pessoas que têm essa deficiência de audição e de fala. Ninguém está excluído. Todos devem discipular. Todos devem evangelizar, proclamar o evangelho e fazer discípulos. É uma ordem. Segunda coisa, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso faz parte também da ordem, isso faz parte do imperativo. E aqui o batismo é um sacramento, que basicamente é um sinal visível de uma bênção invisível. É uma expressão visível daquilo que não se pode ver, de algo que aconteceu espiritualmente. Porque todos aqueles que são batizados estão assumindo publicamente a sua fé, estão professando publicamente a sua fé, de que morreram para o mundo e que agora vivem exclusivamente para Deus. E o que significa aqui ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu já ouvi muitos afirmarem que é na autoridade do Pai, na autoridade do Filho e do Espírito Santo. Mas na verdade não é isso. Cristo já colocou aqui no começo a sua autoridade. Olha, eu tenho toda a autoridade, por isso vocês vão. O significado aqui de batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é dizer o seguinte para a própria pessoa, para a igreja e para o mundo. Estas pessoas agora são completamente consagradas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esta pessoa ou estas pessoas agora foram introduzidas na vida da Trindade, na vida do Deus Trino. Eles agora participam deles. Não é simplesmente da autoridade de, mas é quando alguém é batizado, ele está dizendo, olha, eu pertenço completamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu fui completamente consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por toda a vida aqui na terra e eternidade. Pertencemos não mais a nós mesmos, mas àquele que por nós morreu e ressuscitou. Este é o significado do batismo. E os que fomos batizados aqui, lembremos-nos do que significa ser batizado. É algo sério, porque tudo que Deus coloca na vida do seu povo deve ser levado com toda a seriedade. E deve haver todo o temor e respeito por cada ato que fazemos em nome do nosso Deus, em nome do Senhor. Então, fazer discípulos, não simplesmente discípulos para a igreja, para aumentar o hall de membros, mas são discípulos de Cristo, discípulos do Senhor Jesus, discípulos dele, assim como nós somos, ou deveríamos ser. Não são discípulos para mim, ou discípulos para a igreja, ou discípulos para tal denominação, discípulos do Senhor Jesus, discípulos de Cristo. Na continuação, nós vemos aqui o versículo 20, onde ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. No contexto imediato, nós vemos que todos os sermões, as parábolas, todo o ensino do Senhor Jesus Cristo é evidenciado aqui, é trazido rapidamente à tona, por ser um contexto imediato e mais próximo. Colocando aqui à nossa mente, por exemplo, o Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5º ao 7º do Evangelho de Mateus. Quantos de nós até hoje, talvez alguns com 30, 40, 50, 60 anos de vida cristã, dizem que não são capazes de cumprir as ordens, os mandamentos que estão ali
no Sermão do Monte, em 3 capítulos? Quantos ainda hoje continuam dizendo que não sabem orar, que não sabem evangelizar, que não saberiam discipular alguém? Ainda há entre nós muitos assim. E nós precisamos rever isso. Eu quero convidar você agora para fazer essa reflexão. Observa como é que está a tua vida e o teu coração. Procura perceber até que ponto você tem se esforçado para cumprir os mandamentos do Senhor Jesus. Até que ponto você leva a sério ser realmente um crente na pessoa do Senhor Jesus. Até que ponto você leva a sério ser membro de uma igreja cristã. Até que ponto você tem se esforçado para cumprir os mandamentos que o teu Senhor, que morreu por ti, te deu. E até que ponto eu mesmo também tenho procurado cumprir estas coisas. Todos nós precisamos ser confrontados e nos questionar e nos confrontar com a palavra. Precisamos fazer isso constantemente, porque nós somos facilmente levados pela rotina, somos facilmente inclinados pelo nosso coração enganoso e demasiadamente corrupto. O Senhor Jesus deu uma ordem para ser cumprida, não para ser questionada, ou para ser transmitida ou transferida para outros, mas a ordem que ele dá, ela é pessoal. Ela abrangeu ali os discípulos, as mulheres, e ela chegou até nós, chegou até mim, e chegou até você também. Nós precisamos aprender a colocar realmente em prática. E por que eu digo isso? Porque na sua ordem aqui está expressa. Vocês vão, enquanto vocês vão fazer discípulos. Discípulos para mim, Cristo diz. Discípulos para Ele. Vocês vão batizá-los. E vocês vão ensiná-los a guardar o que eu tenho ordenado a vocês. Mas como ensinar alguém a guardar os mandamentos do Senhor se eu não tenho procurado guardar os mandamentos do Senhor? Nós incorreríamos na cultura e na prática dos fariseus e saduceus, dos seus escribas. Mais ou menos o seguinte: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Incorreríamos nisso. O Senhor aqui é muito claro. Ele é muito claro quando diz que nós devemos fazer estas coisas. Eu e você não temos opção. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você continua sendo discipulado? Você continua sendo discipulada? Você está discipulando outras pessoas? Você está se esforçando por cumprir este mandamento do Senhor Jesus? Isto é profundamente sério para as nossas vidas. Porque muitas vezes uma igreja pode parar no tempo porque não coloca em prática as ordenanças do seu Senhor. É como o corpo humano, que se não fizer exercícios, se não tiver uma boa alimentação, se não se cuidar, vai começar a falhar. Pode até começar a atrofiar algumas partes. Lembre-se que nós somos corpo. A Bíblia também nos dá a figura de que nós somos corpo. E esse corpo de Cristo precisa estar e deve estar em movimento, rumando, cumprindo os seus mandamentos, as suas ordens. Fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Há muitas coisas que Ele ordenou. Como eu falei, no contexto imediato, mais próximo, nós temos os seus ensinos, os sermões, Sermão do Monte, nós temos o sermão profético, nós temos as parábolas, mas temos também o Velho Testamento, os princípios que nós temos do Velho Testamento, como por exemplo os 10 mandamentos, onde o próprio Cristo os reafirma e dá a interpretação correta deles ali no Sermão do Monte. Precisamos observar os princípios do Antigo Testamento, porque Cristo estava presente lá, na criação com o Pai.
Quando Moisés recebeu a tábua, recebeu das mãos de Cristo. Ele falava com Cristo, face a face, assim como um homem fala ao seu amigo. É preciso conhecer as Escrituras, colocá-las em prática, para que possamos realmente cumprir esta ordem que o Senhor nos dá aqui. Nós temos visto, como falei nas lições da Escola Dominical, que tem abordado o tema sobre missões, Sal da Terra e Luz do Mundo, que o Evangelho, primeiro, ele deve ser crido, compreendido e deve ser praticado. Nós temos basicamente ensinado, nós que somos professores, aos alunos isto. Eu creio que os alunos têm ouvido e aprendido isso. A minha pergunta aqui é: temos colocado em prática? Temos compreendido a profundidade do Evangelho que nos foi confiado? Temos compreendido o peso da eternidade nos dias que temos vivido aqui em nossa vida, nessa peregrinação? Temos levado em consideração as palavras do nosso Senhor e Salvador que morreu e ressuscitou por nós? Temos buscado colocar estas coisas em prática? Como eu falei antes, alguns podem dizer: eu sou fraco, eu sou fraca. Meu querido e minha querida, todos nós somos fracos. Em mim e em você não há poder algum para fazer absolutamente nada em nome do Senhor. É por isso que devemos buscar nele. Buscar o Senhor e o seu poder. Buscar perpetuamente a sua presença. Está no Salmo de número 105, e o 4º versículo. Buscar o Senhor e o seu poder. Buscar perpetuamente a sua presença. A parte B do versículo 20 nos dá aqui a outra garantia neste trecho. O Senhor começa aqui com uma garantia. Olha, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder, vocês podem ir porque eu garanto. Vocês podem ir. O meu poder é confiado a vocês. E no final, aqui na parte B do versículo 20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis uma promessa maravilhosa da parte do Senhor Jesus para mim e para você. Não é pela minha força ou pela tua, porque nós não temos, mas é pela força e pelo poder que vem do próprio Cristo ressurreto, que nós avançamos para cumprir a missão que Ele mesmo nos deu. Ele nos dá e Ele nos capacita a fazer. Este é o nosso Deus, único, inigualável, todo-poderoso, cheio de glória e de misericórdia. Você e eu não podemos dizer que não sabemos ou que não podemos, porque Ele nos deu essa ordem. E segundo, Ele nos garante, Ele nos dá toda a estrutura, Ele nos dá o poder para colocarmos estas coisas em prática. E nessa promessa maravilhosa aqui: e eis que estou convosco alguns dias, menos nos feriados e nas férias. Vocês podem ir embora que eu vou para outro lugar. É isso que Ele diz aqui. Todos os dias. Todos os dias. Não há um dia em que Ele não esteja presente em nossas vidas. Não há um dia em que Ele não guie as nossas vidas. Não há um dia em que Ele não olhe para nós. Não há um dia em que Ele não veja o estado que está a nossa alma. Não há um dia em que Ele não nos contemple. Não há um só dia em que Ele pisque para tirar de nós os olhos. Porque Ele está o tempo todo conosco. Ele nunca nos abandona. Ele cumpre esta promessa dia após dia. Ele está conosco. Ele está presente. Ele nos capacita. E o que precisamos é buscá-lo. É buscá-lo, cultivar a sua presença, cultivar a intimidade com Ele, cultivar a comunhão com Ele. Porque Ele nos garante cumprir as ordens que Ele mesmo nos deu. Não está em mim, nem está em você. Porque Ele é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Aqui, meus queridos, algumas aplicações finais nesse texto. A primeira coisa é que nós precisamos constantemente voltar às Escrituras, a textos como esse do Evangelho de Mateus, onde está também em Marcos, em Lucas e João, e nos alimentarmos desses textos que falam sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Encher o nosso coração com esta verdade que transcende a vida e a morte. O poder de Cristo
e autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e sobre a morte. Precisamos constantemente voltar à Escritura e rever esses textos, ler, reler, se possível decorar e ter no coração e ter na mente. Compartilhar sobre ele com os irmãos, com a família, na escola, na universidade, local de trabalho. Compartilhar, porque Cristo ressurreto é a base da nossa proclamação. Porque se ele simplesmente tivesse morrido, não teria sido diferente de nenhum dos outros grandes líderes, digamos assim, das religiões aí afora. A diferença é que o nosso Senhor ressuscitou. Ele não ficou no túmulo como tantos outros, como Maomé, Buda e outros que possam ser citados aqui. Ele ressuscitou. E ele está conosco todos os dias. Precisamos voltar e voltar às Escrituras para nos lembrar dessas coisas, nos alimentarmos, nos fortalecermos dessas coisas, porque a nossa vida é guiada, instruída e dirigida a partir desta verdade, que Cristo ressurgiu para ser Senhor de vivos e de mortos. Nossa proclamação tem como base a ressurreição do Senhor Jesus. A segunda coisa, nós precisamos aprender a obedecer. Sem dúvida alguma, eu não falei, não expus nenhuma novidade para a maioria aqui, eu creio. O que nos falta, na verdade, é obediência. Obediência. Há muitos aqui que poderiam pregar neste texto, poderiam ensinar sobre esse texto, fazer vários estudos. Mas no fundo, o que nos falta não é conhecimento. O que nos falta é obediência. O conhecimento, pela graça de Deus, nós temos obtido. Ele tem nos dado. O que nos falta é coragem. Coragem para obedecer. Só que dentro dessa coragem para obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, inclui algumas coisas que para nós são extremamente difíceis. Abandonar pecados de estimação. Abandonar egoísmo. Abandonar, muitas vezes, o conforto. Envolve sacrificar-se, lembram? Negar-se a si mesmo. Negar-se e doar-se. O que nos falta, na verdade, é a obediência e não o conhecimento. Terceira coisa, nos falta dedicação. Às vezes até procuramos obedecer, mas não damos tudo o que poderíamos dar. Não nos esforçamos o quanto poderíamos nos esforçar. Nós nos damos, às vezes, pela metade, quando muito, digamos assim. O quanto você disporia da sua própria vida para discipular pelo menos uma pessoa. Para que uma pessoa entrasse em tua vida, que você trouxesse para a tua vida, para acolhê-la. Para ensinar a ela sobre o Senhor Jesus. Para mostrar a ela qual a razão da nossa existência, qual a razão da nossa fé, qual a finalidade da nossa vida, não só aqui como na eternidade. O quanto você daria para ver alguém arder de amor e de paixão pelo Senhor, para vê-lo trilhar o caminho da fé e com ardor proclamar isso para que outros também conheçam e sejam salvos por ele. O quanto você está disposto a se dar, a se consagrar ao Senhor, para que pelo menos uma pessoa na tua vida seja por ti discipulada, acolhida. Receba o amor de Deus através da tua vida, através dos recursos, da estrutura, do conhecimento que Ele te deu, para que você use para a glória dEle. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para as famílias aqui. Eu quero perguntar àqueles que são pais e que são avós. Primeiro aos pais. O quanto vocês têm realmente desprendido e guiado os filhos de vocês para serem discípulos do Senhor Jesus. Nós sabemos muito bem pela palavra de Deus que os primeiros discípulos de um homem são os seus filhos. De um homem e de uma mulher. Os primeiros discípulos são os seus próprios filhos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração.
Tu as inculcarás aos teus filhos, sentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Pais, o quanto vocês têm se dedicado para que os filhos de vocês sejam discípulos do Senhor Jesus. É comum nós vermos que os pais têm se esforçado para dar o melhor dessa terra aos seus filhos. Melhor casa, melhor comida, melhor roupa, melhor estudo, melhores perspectivas de vida. Isso não é errado de forma alguma. Isso é bom. Se você tem tido a condição de fazer isso, Deus seja louvado e que isso seja usado para a sua glória. Mas eu pergunto, será que da mesma forma você tem procurado dar o melhor ao teu filho, aos teus filhos, dos tesouros do céu? Em muito, os pais têm procurado dar o melhor dessa terra aos seus filhos, em detrimento de não dar o melhor da eternidade, do céu e de Deus aos seus filhos. Falo novamente, não é pecado se você dá o melhor aos seus filhos, é bom que deem. Se Deus te tem dado estrutura para isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você dá isso sem dar o melhor do Senhor, da sua palavra e do céu, é aí que está o pecado. Você tem que dar as duas coisas. E se você tiver que prescindir de uma delas, que seja das coisas materiais. O que nos falta é obediência. Não nos falta o conhecimento, porque nós conhecemos bem o que está aqui na palavra de Deus em muito. O que nos falta é obediência e dedicação. E em último lugar, eu quero aplicar apenas sobre um outro problema que nós temos. E quando eu digo nós, eu estou dizendo nós mesmos. Nós temos uma luta muito grande para realmente cultivarmos a comunhão com Cristo. Todos nós temos tantos afazeres. A vida requer muito de nós. Os compromissos e responsabilidades que tem sobre nós é um peso. É luta, literalmente. A esposa, é o marido, tem os filhos, o trabalho, os estudos, a educação deles, o dia a dia, a família, os amigos, igreja. São tantas coisas. Às vezes nós entramos num ritmo tão forte, tão grande, entramos num ativismo desenfreado e sem perceber que estamos fazendo as coisas de Cristo sem Cristo, muitas vezes. Estamos fazendo para Ele, mas sem ter a comunhão com Ele. Acima de tudo, devemos fazer as coisas dele com Ele. E é preciso conversarmos com Ele, é preciso conhecermos Sua palavra, para ter intimidade com Ele, para que Ele nos guie nessas coisas. A nossa comunhão, como afirma o apóstolo João, é com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão é desenvolvida e ela cresce nos momentos em que estamos, sim, no culto público, na adoração comunitária, mas também quando estamos em casa, na comunhão, no culto doméstico com a família, quando estamos sozinhos no quarto ou em algum outro lugar, estudando, meditando, orando, quando estamos colocando em prática o ensino da Sua palavra. Isso também fortalece e desenvolve a comunhão com Ele. Nós precisamos dispor dos meios de graça para que a nossa comunhão com Ele cresça. Porque Ele deixa aqui a Sua promessa. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é Ele que nos deixa de forma alguma. É nós que muitas vezes não vamos a Ele. Somos nós que muitas vezes não nos achegamos a Ele para conhecê-lo mais, para desfrutar mais do Seu poder e da Sua graça e da Sua misericórdia. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos, para que aqueles que agora vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a palavra de Deus. Nós somos falhos, imperfeitos, e não conseguiremos cumprir plenamente e perfeitamente todos os seus mandamentos. Mas isso não nos tira a responsabilidade e o compromisso de nos esforçar para cumprir como pudermos e o quanto pudermos. Porque Ele tem nos dado do seu poder para isso. Temos a missão de, como igreja, avançar, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a guardar aquilo que Ele tem nos ordenado na Sua palavra.
É simples de falar, difícil de cumprir, mas pela sua graça e pelo seu poder é possível. E a história tem provado isso. O Senhor sempre estará presente com a sua igreja e na sua igreja. O Senhor nunca abandona e nunca abandonará o seu povo. E o Senhor sempre capacitará o seu povo a cumprir os seus mandamentos. O que nos resta apenas é obedecer e crer, confiar e avançar. Que Ele nos dê a graça de colocarmos essas coisas em prática para o louvor da sua glória. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. E nós te clamamos, Senhor, pelo Teu poder para obedecer, para colocarmos em prática. Nós conhecemos, Senhor, já ouvimos muito e continuamos ouvindo. E o Senhor sabe muito bem, melhor do que nós, o que nos falta é obediência, é dedicação, é morrermos para nós mesmos e vivermos para o Senhor. Eu te peço a Tua graça e o Teu poder sobre mim, sobre a minha família. Te peço sobre cada um dos meus irmãos, sobre essa minha grande família aqui, Senhor, que é a Tua família, a família de Deus. Sobre cada família eu te peço a graça e o poder, sobre os sacerdotes do lar, sobre suas auxiliadoras, para que eles guiem e instruam seus filhos no Teu temor. Ensine-nos a Te temerem, que os pais tenham como uma das maiores missões para os seus filhos, discipulá-los na Tua palavra e torná-los, pela Tua graça, discípulos do Senhor Jesus. Te peço por cada um dos filhos que eles cresçam também em obediência a Ti e aos seus pais e juntos caminhem para glorificar o Teu nome, Senhor. Que enquanto igreja nós cumpramos a Tua palavra, a Tua ordem para nós, de avançar e fazer discípulos, de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de ensiná-los e discipulá-los, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado pela Tua palavra. Senhor, ao mesmo tempo que te clamamos, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem nos dado. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo. Te agradecemos pelo batismo, acima de tudo, o batismo no corpo de Cristo. Te somos gratos, Senhor, porque fazemos parte de uma família, da família da fé. Te somos gratos porque o Senhor tem nos santificado, tem nos aperfeiçoado em Teu Filho Cristo Jesus pela Tua palavra. Nos guia assim, Senhor, nessas disposições cada vez mais. Nos ajuda a parar as arestas, nos ajuda a confessar os pecados e abandoná-los, para sermos a cada dia mais agradáveis a Ti, Senhor, e sermos a cada dia sal e luz nessa terra, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.